pessoa entrar. Pra gente iniciar. Esperar um pouquinho aí, tá, pessoal? Para o restante do pessoal irem acessando aí. Vocês estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem aí? Marina? Boa tarde, Rosinha, Elias. Obrigado pela resposta aí. Paz. Boa tarde, a paz. Sejam bem-vindos. Tivonilda. Tia Tchuca. Eu posso ficar olhando para um lado e para o outro porque a gente está com 2 celulares, tá, gente? Aí pode ficar meio mais. Não dá para olhar para os 2 ao mesmo tempo. Isso. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão acessando. Boa tarde, paz. Amém, tia. Céu Caldo. Nayara. Minha irmã. Marina? Compartilhem aí, a gente está ao vivo também lá no Facebook. Se puderem compartilhar. Amém, Elias, amém. De onde vocês são? Tem gente aqui do Rio e tal. Enquanto o pessoal vai entrando. Fala de onde vocês são. Marcelo Cabral. Marcelo, meu amigo, obrigado pelo vídeo lá, não deu nem tempo de respondê-lo. Grande abraço, meu amigo. Elidiana Salles entrou. Bem-vinda, Elidiana. Espero que a gente tenha uma tarde bem proveitosa. Uma tarde não, uns minutos, né? É muita pretensão. Já que vai ficar a tarde toda aqui. Prima, Juazeiro, da Bahia, Gildete. Seja bem-vinda, prima. Débora. Oh, Débora. Pastor George, seja bem-vindo. Elidiana de Lens, Luiz Eduardo Magalhães. Legal. Muito bom. Rio, né? Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Juazeiro da Bahia. Rio de Janeiro de Pernambuco. Legal, muito bom.
Pessoal, puderem ir compartilhando aí no Facebook, eu agradeço. Compartilhando também aí no Instagram, via direct. Nos ajude aí para que mais vidas sejam alcançadas. Então, compartilhar aqui rapidinho e isso, vamos começar aqui. Bom, pessoal, esse é um projeto que Deus colocou aí no meu coração, né, de fazer algumas lives com o intuito aí de trazer conhecimento, ajudar pessoas em várias áreas. Estarei fazendo uma live hoje com a psicóloga Vanessa. Quarta-feira que vem estaremos fazendo a live com o advogado Daniel Camilo, onde ele vai estar falando sobre os direitos dos trabalhadores durante a pandemia, um assunto bem importante aí. Vai estar abordando sobre se pode haver corte de salário, entre outros assuntos, né? E também teremos o nutricionista Joélio Arsênio, também estará participando com a gente, trazendo algumas dicas aí para não ganhar muito peso aí durante essa quarentena. Teremos também lives multiprofissionais. Isso. Teremos também a live com a nossa amiga Patrícia. Ela é mestre em psicologia e vai estar falando sobre as emoções e como isso afeta, né, a nossa alimentação também. Bem interessante. Isso. Teremos o pastor Henrique falando sobre família. Também teremos o advogado Davi falando sobre previdência social. Enfim, também teremos a professora Ivonilda, lá de Lem, Luiz Eduardo, falando sobre essa nova característica, né, de lecionar, de educar. Os novos moldes. Os novos moldes aí, educando à distância. Enfim, vai ser bem legal aí. Pretendo fazer às quartas e sextas. Então, quarta-feira que vem, vocês já sabem que estaremos aqui com o advogado Daniel Camilo. Ok? Sem mais delongas. Pastores também, né? Isso. Vai ter também o pastor Moisés, diretamente de Madrid, falando sobre o cenário, né, os impactos que esse vírus está causando lá na Espanha, tanto no âmbito da igreja, econômico, enfim. Creio que serão lives aí bem proveitosas. Sem mais delongas, a gente estará hoje abordando o assunto ansiedade. É um assunto aí que está bem atual e nada melhor para falar, dominar esse assunto aí e tirar algumas dúvidas, nos dar algumas dicas. Nada melhor do que a profissional da área, a psicóloga Vanessa Alves. Ela vai estar se apresentando melhor para vocês. E no final da live eu vou estar fazendo uma oração para todos aí que estão assistindo a live. Tá ok? Então vou estar passando já a palavra para a Vanessa, porque a gente não pode demorar muito, senão ele corta
nossa transmissão. Enfim, Vanessa está com a palavra. Olá pessoal, boa tarde, paz. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa, psicóloga formada na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. A ideia, né, da gente conversar um pouco hoje porque assim, a gente tem visto, né, que a crescente desse contexto que a gente está vivendo agora, né, a crescente demanda de pessoas que nos procuram, né, falando sobre crises de ansiedade. E nada melhor do que a gente, cada um nesse momento, né, poder ajudar de alguma forma. Então a ideia é exatamente elucidar, esclarecer algumas coisas, né, para que possamos auxiliar. E quem tiver alguma pergunta, quiser fazer, pode fazer, tá? Então vamos lá. O nosso país, né, falando de Brasil, apesar de estar vivendo uma pandemia, agora nós estamos aqui em franco desenvolvimento dessa doença. Então, o Brasil é um país considerado o mais ansioso do mundo, né? Nós somos campeões em ansiedade, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 18,6 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de transtorno de ansiedade, né? Que chega a 10% da população brasileira. Bom, os transtornos de ansiedade, eles são alguns, né? Eu não vou me ater a nenhum transtorno específico, mas eles são os transtornos de ansiedade generalizada, né? TAG, conhecido, as fobias específicas, fobia social, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e o transtorno obsessivo compulsivo. E aí a gente tem esse troféu aí não muito legal, né, de sermos os campeões em ansiedade. Então vamos lá. A gente tem uma ideia, né, de que a ansiedade ela é de todo ruim, mas na realidade, né, a ansiedade ela serve como uma mola, né, que faz a gente se preparar, ela nos motiva a seguir em frente, ela nos prepara para a tomada de decisões, para encontros, né, como assim, encontros, a gente fica aquela borboletas no estômago, diante de uma prova, né, a ansiedade ela aumenta a nossa performance, ou seja, a gente procura aperfeiçoamento para desempenhar algo. Só que o gráfico da ansiedade normal, né, é um gráfico que sobe e desce. A gente tem o pico ali de ansiedade e logo os níveis ficam normais. No caso da ansiedade patológica, a gente tem um estado duradouro de apreensão, né, onde a gente tem uma antecipação terrível e catastrófica em relação ao futuro, ao que pode acontecer. Então, nesse caso, o gráfico é um gráfico que vive numa crescente, né? É um gráfico que sobe e se mantém. E aí a pessoa ela vive num nível de ansiedade a todo momento, e isso a gente vai ver, né, que acaba trazendo impactos negativos, né, na vida desse sujeito. Então é um processo prolongado, onde a pessoa ela teme perder o controle de algo, né, que possa acontecer e ela se sentir não preparada para. Então é uma hipervigilância constante, porque a todo momento o indivíduo ele fica, o que será que vai acontecer? Eu tenho que me preparar. É uma rotina de muitos planos B, C, D, E, F, né? Vamos dizer assim. Isso tudo para que, tentando controlar todas as variáveis, né? Para que, temendo e torcendo para que o pior não aconteça.
E aí a ansiedade, ela traz impactos negativos, né, na vida profissional, pessoal, e é causadora de muito sofrimento, porque eu acredito que todos, né, já tenham convivido com pessoas que são ansiosas. E aí a gente manejar, né, pessoas que têm esse traço, né, de personalidade já bem ansioso, a gente tem que ter um manejo bem cuidadoso. E aí, no cerne da ansiedade, né, o que governa essa ansiedade é o medo, uma emoção básica que todos nós temos, todos nascemos com medo. Se nós chegamos até aqui, é porque em algum momento nós fomos medrosos. Parabéns para nós. Né? Então essa ideia de que medo, eu não tenho medo de nada. Tem, porque o medo ele ajuda na sobrevivência, quando a gente foge, né, de perigos, né, e para manter a nossa integridade física. E aí nós temos uma estrutura cerebral, né, falando um pouquinho da parte neurológica, chamada amígdala, que não é a nossa amígdala aqui, é uma amígdala cerebral, onde ela é a responsável, né? Ela é do tamanho de uma noz e ela é responsável para nos despertar, para mostrar que existe um perigo ali acontecendo, e ela é ativada toda vez que a gente se depara, né, com um perigo. E aí com isso, né, quando a gente se depara com um perigo, existe uma descarga de hormônios, né? Existe toda uma orquestra que acontece porque Deus nos fez de forma tão linda e perfeita, né? Que tudo tem que funcionar dentro de uma organização. E aí como é que funciona isso? A Cleide fez uma pergunta lá, tá? Depois tu... Sim. Como lidar com as variações de humor. Tá bom, Cleide? Me lembra. É que eu vou deixar para fazer as perguntas um pouco mais para frente, tá bom? Obrigada pela sua participação. Então, a gente recebe informações a todo momento, né? Como a gente está falando da ansiedade, né? A gente está recebendo as informações de uma ameaça real, né? Ou imaginária, tá? E aí, a amígdala tem esse papel de identificar o perigo e ela avisa que é hora de ter medo. Opa, medo, perigo. E aí ela faz com que a gente lute, né? Nos prepara para a luta ou fuga. E aí, diante do perigo, né? E diante das vivências que a gente tem, né? Das nossas experiências, a gente se prepara para lutar, para fugir. E dependendo, em alguns casos, né, há um congelamento, né? Então vamos lá. A amígdala recebeu uma informação e ela manda para as glândulas suprarrenais, né, mostrando que há um perigo, e essa glândula suprarrenal, ela desencadeia uma descarga, né, adrenérgica, né, de adrenalina, fazendo com que a gente tenha um aumento da frequência cardíaca, a pupila na hora ela fica em alerta, né, a nossa pupila dá focar no objeto de medo, ela dá uma contraída, os nossos músculos, né, eles se preparam para a luta ou fuga, fazendo com que a gente esteja pronto para. Ao mesmo tempo, há uma liberação de um outro hormônio, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele também está ali para proteger, para mostrar, preparar o corpo para que a gente tome a atitude para sobrevivência, né? Uma vez que isso acontece, né, a gente sente no corpo, né, o que tem que ser feito na hora. Eu preciso fugir de um pitbull, eu preciso fugir de uma serpente, eu preciso... Estou andando numa rua deserta, eu vejo alguém muito suspeito, nessa hora há uma carga adrenérgica e a gente se prepara. Legal. No nosso córtex pré-frontal,
a gente tem a parte do nosso cérebro executiva responsável pelo julgamento, né? Que vai inibir ou aumentar ainda mais essa sensação de medo. Com isso, buscando lá, né, na nossa memória, a gente vai ver, é perigo real, então eu vou fugir. Não é, ignoro. Nesse caso, né, como a gente está falando da ansiedade, a gente, diante de um perigo, a gente reage, e às vezes um perigo que não é tão real, a gente também reage. E aí a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? Como eu disse, a adrenalina, ela deixa o nosso corpo alerta, o cortisol juntamente com ela também. E aí o que acontece? O cortisol é um hormônio que ele tem as suas características para nos ajudar na nossa sobrevivência, porém ele tem algumas reações que são danosas, né? Como, por exemplo, ele aumenta, né, a glicose do nosso sangue, né? Claro, você precisa de energia para correr, né? No caso da ansiedade, você está sempre num processo de sempre estar em alerta. Então, a gente tem um aumento da glicose, ou seja, a gente tem um aumento de uma possível instalação de uma diabetes, né? Por haver, né, uma sequência de descargas, e às vezes nem sempre, né, acontece o que de fato a gente acredita que vai acontecer. Como o pensamento ansioso, né, a pessoa que é de característica ansiosa, ela espera a qualquer momento o pior acontecer. Então, como eu já disse anteriormente, ela fica hipervigilante, ela está sempre com os níveis de adrenalina, de cortisol lá em cima. E aí, isso, com o tempo, isso vai trazendo prejuízos. E tem um médico, né, canadense, Rancelli, que foi o primeiro médico a correlacionar os eventos estressores, né, que alteram quimicamente o nosso organismo. E aí ele dizia, né, nos primeiros estudos sobre o estresse, que ele está relacionado à ansiedade, né, que o estresse ele é uma pressão constante. É uma pressão onde a pessoa ela tenta se desvencilhar, e se ela não tiver ferramentas para manejar essa ansiedade, ela acaba fica sufocada por tamanha uma mudança, né, no seu organismo, por uma pressão muito grande. Tem um grande estudioso, né, o Dr. Bernard Ranger. Ele é na minha opinião, ele para mim é o cara. Gosto muito da literatura dele. Quem quiser pesquisar, ele fala muito sobre o transtorno do pânico também. Ele compara, né, que a força, né, do estresse, né, ela tem força tamanha que ela tem o poder de deformar. Olha como a força, né, do estresse ela pode alterar e trazer malefícios para o funcionamento do organismo do indivíduo. E aí essa sensação, né, de ansiedade, de medo, né, ela afeta de forma física, a nível de pensamento e as nossas emoções. Então a gente fica online, acelerado. O momento que a gente está vivendo, imagina como não deve estar sendo, né? E a gente tem observado, e eu particularmente, eu tenho recebido eu tenho sido muito acessada por pessoas que me procuram para falar, para conversar, por estarem se sentindo sufocadas em busca de uma solução, né? Para tentar amenizar. Eu costumo dizer sobre descompressão emocional. A gente está numa situação que a gente só vai aumentando, e aí, né, é como se fosse uma panela de pressão mesmo, tá? A gente vai só colocando para dentro uma tensão, e pra gente fazer a descompressão emocional, às vezes a gente
acaba desenvolvendo uma série de sintomas, né, que podem desencadear em doenças, né, e até medos além do normal. Por quê? Porque você, por exemplo, você sentiu uma dor no peito, que a gente vai falar um pouco mais embaixo, a pessoa pode achar que está infartando, quando na realidade é uma crise ansiogênica, é uma crise de ansiedade. E a gente tem visto muito isso, né, ao longo desses dias, muitas pessoas procurando emergência com sintomas que parecem um pouco com os sintomas dessa doença que a gente está enfrentando atualmente. Então vamos lá. O medo, né, é uma emoção básica que todo mundo tem. Todo mundo nasceu, normal. Só que em quantidade elevada, né, ele pode deixar a pessoa ansiosa, né? Porque ele governa a ansiedade na realidade, né? E aí o nível de pensamento dessa pessoa é um nível frenético. A mente não para. É um eterno tagarelar, sabe? E assim, as pessoas que procuram atendimento falam exatamente isso. A minha mente não para, eu não consigo parar de pensar. Realmente, desculpa, gente, é um pouco difícil a gente parar de pensar, mas pensar de forma saudável, né? Que é interessante. Mas no caso da crise de ansiedade, é um pensamento obsessivo, eu preciso correr, eu preciso resolver, eu preciso me cuidar, eu preciso, e isso vai trazendo problemas e uma checagem constante, né? As pessoas falam assim, eu tô neurótica, tô com medo, eu vou enlouquecer, né? E as pessoas falam, são falas que chegam pra gente, né? Tentando controlar essas possíveis ameaças do medo, né? Das coisas acontecerem. Então vamos lá. Crise de ansiedade. Vamos fazer um checklist aí. Tem muita gente ansiosa aí, gente? Marcelo Cabral. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá dando para ouvir tanto no Facebook quanto no Instagram? Dá um joinha aí, tá ok aí o áudio? E aproveitando, compartilhem, não deixe de compartilhar aí não. Nos ajudem aí, por favor. Ali, ó. Marcelo, eu vou te responder agora. Os sintomas físicos, né? Esses são sintomas que fazem com que a gente procure emergência. Olha só, hein? Frequência cardíaca aumentada é a tal da palpitação, meu coração parece que vai explodir, né? Vai saltar do peito. Falta de ar, Marcelo, exatamente. A falta de ar e a respiração curta. Sabe, quando a pessoa está ansiosa, ela não consegue fazer a respiração, vamos dizer assim, né? A respiração completa, né? Fica assim. Isso realmente é um sintoma de ansiedade, tá? Dor no peito, pressão no peito, sensação de asfixia, sabe? Ai, acho que eu tô ficando sufocado. Vertigem, tontura, sudorese, calores, calafrios, náuseas, estômago embrulhado, aquela sensação de que, eu acho que eu vou vomitar, não sei explicar, é uma coisa aqui, uma pressão na barriga, diarreia, tremores, formigamento ou dormência nos braços, e aí, né, as pessoas correm para a emergência, e aí, acreditando que possa ser um infarto, né, e aí corre para a emergência. O problema também gástrico também sugestiona muito, né, problemas de infarto, enfim. Fraqueza nas pernas, sensação de desequilíbrio, uma sensação de que a qualquer momento eu vou apagar, tensão muscular, rigidez e boca seca. Isso só são sintomas físicos. Só com esses sintomas, o que a gente já viu de pessoas entrarem nas emergências com isso é alarmante. A gente está agora num momento de crise, né? Mas há muito tempo, né, as emergências recebem esse tipo de paciente. E aí demanda todo um cuidado do médico plantonista para falar, fulano,
o senhor não está com nada, aí roda um eletro, tá tudo bem, pede um exame de sangue, as enzimas, tá tudo bem. Então, isso é para vocês verem o quão, né, forte os sintomas de uma crise ansiogênica. E isso não significa que, tá ansioso, calma, respira. Realmente a respiração ajuda, mas é porque não é uma questão de querer. É todo um metabolismo, tem uma descarga de adrenalina, de cortisol ali na corrente sanguínea, todo vapor. E o corpo, se ele não... o corpo ele prepara a gente para fugir, ponto. Você não corre, porque às vezes o perigo ele está só a nível de pensamento. E o que acontece? Você fica com aquilo tudo acumulado. O corpo, ele vai acumulando toda essa energia. E aí chega um momento que você tem que descomprimir. E aí uma das formas de desenvolver isso, né, são esses sintomas que aparecem. Faz sentido para vocês? Alguém está sentindo isso? Isso, Rosinha, ó. Sinto minha garganta fechando. Isso aí. Dor no corpo, emocional super descontrolado. Sim, então vamos lá. Aí agora tem os sintomas cognitivos. Sentiu, né? O físico. Aí tem o medo de perder o controle, ser incapaz de enfrentar, né? Medo de dano físico e morte, medo de enlouquecer. Eu acho que eu vou ficar louco, meu Deus. Medo da avaliação negativa dos outros, né? E aí vem pensamentos, vem flashes, vem imagens. Pá! Sim, pois é. Medo de uma avaliação negativa. Se eu passar mal, as pessoas vão achar que eu sou fraca e tal. Imagina, a pessoa já está com toda essa questão de medo, tá? Só lembrando uma coisa, pessoal, eu não estou falando só de Covid, estou falando de ansiedade em geral, tá? Imagens ou lembranças assustadoras, né? No caso do TEPT, você tem aquela revivência do que aconteceu, de um evento traumático, você fica sempre com aquilo. Aí eu vou, por exemplo, você tem um acidente de carro, e aí você está no carro e você fica revivendo toda aquela cena, e ao mesmo tempo que você revive, você vai sentindo tudo que aconteceu no momento traumático. Baixa concentração, é claro, porque a pessoa está com estreitamento de atenção, foca só no... sentindo, eu acho que meu coração, e aí sente o coração batendo mais forte, aí já não respira direito, aí já fica, eu acho que eu vou passar mal, eu acho, tá? Hipervigilância, como eu já disse, pro perigo, tá? Memória fraca, claro, né? Não tem como a pessoa focar e ter uma memória boa. Dificuldade de raciocínio, lógico, né? Não tem como você focar. Senti alguns dias esses sintomas de ansiedade. Sim. E aí os sintomas comportamentais. Evitação das situações de ameaça, tá? Se você tem medo, passou por uma questão traumática, de um acidente de carro, de um assalto, aí você vai fugir de locais que façam com que esse medo venha, né? Você evita esses locais. Fuga, escape, busca de segurança, reasseguramento. Há um desassossego, sabe? Agitação, a pessoa fica agitada, fica andando de um lado, nervosamente de um lado para o outro. Hiperventilação, respiração, hiperventilação, ventilar muito, né? E com isso a gente não tem uma oxigenação boa. Se você não tem uma oxigenação boa, o teu cérebro entende que é um perigo, e aí o perigo acontece, está acontecendo, e aí é toda uma... Deus fez a gente perfeitamente, então o corpo é cheio de feedbacks. Não está funcionando, então eu tenho que acionar tal hormônio, eu tenho que tentar... Para que o nosso organismo, né, o sistema simpático, parasimpático, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. E aí há uma luta ali para que a gente volte à organização, né? Em alguns casos a paralisia, né? E dificuldade para falar. E aí sintomas emocionais, sentir-se nervoso,
tenso, ó, dores aqui, fica tudo duro, irritação, assustada, a pessoa fica muito assustada, temerosa, aterrorizada, apreensivo. A qualquer momento o perigo vai acontecer, tá? Impaciente, lógico, porque, né, está numa tensão total. E frustrado, tá? E aí, sim, olha, pois é, Maria Amável. Isso mesmo. Ai, Irmã Maria mesmo. Irmã Amável. Que legal, minha companheira de dinâmica, de dinâmica bíblica com o pastor André, lá de Genebra. Legal. Pois é, daqui uns dias, não sei se a senhora entrou no início, a gente vai estar falando sobre isso, tá? Ansiedade, sobre alimentação, a gente vai falar com um nutricionista e com uma psicóloga amiga minha, maravilhosa. E realmente, né, a gente pode abrir margens para compulsões. Sim, muito bom. É uma boa estratégia, Márcia. Então vamos lá. Um abraço aí pros amigos lá de Portugal, que eu vi a Vanessa acessando aí. Vanessa. Tem a irmã Marilene lá de Londres, que estão nos acompanhando. Eu tenho que voltar em Londres para comer um peixe com um abraço a todos vocês. Adson Amaral, Juazeiro, Bahia. Marcos, Juazeiro, Bahia também, vi subindo aí. Tamara, Ângela, Salvador. Se puderem colocando aí de onde vocês estão, é bom pra gente estar aqui identificando. Eu sei que tem em Londres, tem em Portugal, tem né? O bebezinho acordou, então uma saída estratégica aqui, vamos lá. A ansiedade ela também pode ser resultado de traumas, tá? Por uma privação emocional na infância, abusos na infância, tá? Podem ser uma raiz de causas de ansiedade, eventos traumáticos, tá? Acidentes, né? A gente vê muito TEPT, né? Nessas questões. E o estresse, né? O estresse é uma das causas da ansiedade. Há uma ligação. O estresse e a ansiedade eles estão juntos, né? O estresse pode ser um causador da ansiedade. E aí o que a gente pode fazer? Foi algumas perguntas que mandaram para cá. Paranavaí, Emerson Garcia Cordobé. Seja bem-vindo. Perda de sono. A nossa mente, né? Eu falei no início, não sei se Marcelo Coutinho ouviu no início, é aquela hora que a gente vai deitar, que a gente pensa que agora eu vou relaxar. A cabeça não para de funcionar, vamos dizer assim, né? É o eterno tagarelar. Eu não paro, eu penso muito rápido, muita coisa. Na mesma hora que eu estou pensando nisso, o que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou resolver essa questão e o ansioso, ele sempre está tentando antever uma possível catástrofe. Ele sempre está, eu acho que vai acontecer o pior, eu acho que fecha, um exemplo, fecha a porta. Será que eu tranquei a porta? Eu volto de novo. Não, tudo bem, é o toque, né? Fechei a porta. Aí, não, mas eu fechei a porta. Será que eu não olhei para o lado e acho que fechei? E a pessoa vai e volta. E sempre fica. E se a pessoa for ansiosa, por exemplo, for viajar para algum lugar, tem uma questão com medo de adoecer, né? Tem um hospital próximo? Ela fica checando a todo momento as variáveis. Não, se tiver um hospital próximo, tem UTI? Tem equipe? Vamos lá, e se eu precisar comprar uma situação assim bem
O nível de ansiedade é tamanho que às vezes as pessoas não têm a sensibilidade e acham que é bobeira. Para de bobeira, mas isso traz sofrimento para a pessoa, tá? E a gente tem que ter muita paciência com pessoas que têm transtorno de ansiedade. Muita paciência, porque o que ele sente, o que ela sente, é verdade dentro dela, né? Ela sente no corpo toda essa carga de adrenalina, de cortisol. Então vamos lá. Como é que a gente faz para diminuir a ansiedade? Tirar o foco do objeto de medo. Tirar o foco. Qual é o seu objeto de medo? Você tem que tirar o foco. Como é que a gente faz? A gente possui ferramentas para que a gente faça com que a gente não fique tão focado no medo, né? Porque se você foca no medo, o medo cresce. Se você, por exemplo, foca na atenção, se você tem uma atenção focada, você adquire mais experiência, você adquire conhecimento. Se você tem preocupação, a tua preocupação só aumenta, porque você se preocupa e fica preocupado, aí fica preocupado porque está preocupado, aí você tem medo, aí você fica com medo do medo de ter medo, e vai ficando com medo e a ansiedade vai aumentando. Então vamos lá, nesse momento que a gente está vivendo agora, o que a gente pode fazer? Gente, é aceitar que a gente não tem domínio sobre o contexto. Agora eu estou falando do momento que a gente está vivendo, tá? Isso vai também para as outras esferas, mas agora eu estou falando de agora, 2020, dia 8 de maio de 2020. Aceitar que a gente não tem domínio sobre o medo. Aceitar que a gente não tem domínio sobre o contexto pandêmico. O que a gente pode fazer? Apenas ter os cuidados. E aí, ter em mente também, né, uma outra característica interessante, que é legal a gente se atentar para isso, é que isso está sendo muito ansiogênico. É ter em mente que o distanciamento social é passageiro. Parece que a gente está uma eternidade nesse distanciamento, mas vai passar. Regular o tempo de atualização e o tempo da internet em busca de notícias. Gente, o que está causando mais ansiedade hoje nas pessoas é a busca de notícias. E aí você entra no site, você vê um corpo, você vê um caixão, você vê morreu. E aqui eu aproveito esse momento para me solidarizar se alguém aqui perdeu um ente querido, um amigos, tá? A gente não está diminuindo, tá? A gravidade do que a gente tem vivido, mas se a gente pode escolher não ver, não veja, sabe? Busca sites confiáveis, não perde tempo em blogs, porque tem muita gente que está panicando e está panicando todo mundo, e aí a pessoa pega uma verdade dela e aí passa para uma pessoa. Essa informação ganha um vulto, ganha uma proporção. Eu recebi telefonemas de algumas pessoas que me disseram que foram abrir imagens, vídeos pelo WhatsApp e pronto, foi o gatilho para uma crise de ansiedade. Então, muito cuidado com isso, tá? E geralmente a gente vai buscar, olha só como é que a gente é. Geralmente, quando a gente tem muito medo, a gente vai buscar notícias que confirmam o medo. Se andar assim, vai acontecer. Aí a pessoa vai lá, procura na internet, meu Deus, aí aquele link já te puxa para outro link e você está se alimentando de quê? De medo, de preocupação. Aí a pergunta que não quer calar, depois de uma busca assim, por todas essas notícias, eu duvido que você saia, agora eu vou cantar uma canção, tô bem, tô leve, tô pleno, não vai. Aí vai sair de lá, aí chega, olha pro companheiro em casa, pra pessoa do lado, menina, tu viu? Olha, eu acho que aconteceu o pior, e a gente, olha, é uma cadeia negativa que
que pode trazer muitos problemas, tá? Sair de grupos que te fazem mal. Aqui é um ponto muito importante. Eu acho que nunca a gente teve um momento para trabalhar assertividade. Seja assertivo. Pessoal, legal, ó, eu vou dar uma saída do grupo, porque vou dar um tempo de rede social, não precisa entrar em embate, sabe? Vou sair da rede social, dar uma relaxada e tal, porque existem grupos que são grupos da morte. Exatamente isso que uma paciente falou pra mim, grupo de morte, que você só ouve e isso fez mal a ela, tá? Não descuidar da alimentação, eu não vou falar muito sobre isso, porque daqui a uns 3, 4, daqui a 2 semanas, né? Eu acho que sim. Acho que dia 22, se eu não estou enganado. A gente vai falar sobre a alimentação, mas não descuidar da alimentação, tá? Porque quando a gente está ansioso, a gente não pensa assim, tô ansioso, vou ali fazer uma salada, vou comer uma berinjela, uma salada de pepino. Não, a gente vai onde? Vai no biscoito, vai no bolo, vai no pão, vai na massa, na pizza. A gente fica querendo, né, tomar o lugar, ocupar esse lugar. Beber água com frequência, beba muita água, tá? Fazer algum tipo de atividade física em casa, marcou, tá? Tá. Fazer algum tipo de atividade física em casa. Gente, vamos dançar, bota uma música aí. Tem aplicativo de atividade física? Aplicativos, tem no YouTube também vários canais que só focados nisso. Pega o marido, dá uma dançada com ele, entendeu? Interaja com pessoas queridas, liga para alguém, sabe? A gente está no distanciamento, a gente está no distanciamento social. A gente não está isolado. Vai na né? batata frita. Batata frita. Essa batata frita eu brevemente vou comer, se Deus quiser. A gente está até mudando, né? Porque a gente não está isolado. Vocês estão aí, eu estou aqui. Então a gente está interagindo. Existe sim um distanciamento e não um isolamento. Ore. A oração, ela é libertadora, tá? A terapia é falar liberta, falar esvazia, falar descomprime, sabe? Ore. A oração, ela alguns estudos comprovam que a oração aumenta a nossa imunidade. Olha só que legal. Ore bastante, ore muito. Leia um bom livro, né? Procure um livro bom para ler. Procure indicações de livros legais. Ouça músicas alegres. Bota uma música alta. Hoje em dia a gente está num momento que, assim, todo mundo está em casa, né? Nem todo mundo gosta de música alta, né, amor? E aí, abaixa a música, bota o fone no ouvido e canta. Mas eu não sei cantar. Mas a gente não está no The Voice. A gente canta o que a gente sabe e isso é muito bom. Quando a gente canta, a gente fica leve, a gente se sente em paz. E cantando para Deus, então, cadeias caem, tudo de bom acontece. Sim. Aprecie artes, filmes, gente, vamos assistir uma comédia, vamos assistir um filme alegre, né? É um momento que a gente precisa dar uma relaxada. A Netflix, um tempo atrás aí, os tops, né? Eram só pandemia. Impacto profundo, acho que impacto profundo, assim. Só filme assim, ó. A gente já tá no estresse, aí tu vai sentar pra ver Netflix pra te dar mais tensão ainda. Vamos ver filme pra relaxar, uma comédia rasgada, um vídeo de humor, tá? Tá. E entender que diante de um momento onde a gente não pode mudar, a gente tem que ressignificar a forma de lidar com o meio externo e com o meio interno. O Dia das Mães está chegando aí. Mas eu quero ir para casa da minha mãe, dar um abraço à minha avó. Gente, não dá. Vamos ressignificar agora isso? Internamente. Não é legal. Eu queria tanto abraçar minha mãe. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de abraçar.
mas eu não posso abraçar e ressignificar o mundo externo, né? O afastamento e o mundo interno, de entender que não é o momento, mas que em breve isso vai acontecer. E agora a parte mais importante, não se isolar. Nunca se isole. Busque ajuda. Busque a ajuda de um amigo, busque a ajuda de um pastor, de um padre, de um líder espiritual. Busque ajuda, não se isole. Porque quando a gente se isola, a gente não tem outras perspectivas para que a gente saia dessa crise, né? Tentem manter uma rotina, tá? Rotina, acorda, levanta, troca de roupa. Espero que ninguém esteja agora de pijama e tal, né? Roupa de dormir. Tenta manter uma rotina que isso é bom para nossa cabeça, viu? Toma um bom banho demorado, gelado, quente, da forma como vocês se sintam mais confortáveis. Não se cobrem demais. Esse não é o momento de você tentar viver em alta performance. Não, agora eu vou fazer tudo, eu vou limpar toda a minha casa, eu vou fazer uma faxina, coisas de cada vez, tranquilamente, com calma, tá? Não se cobre. Se você não se sentir bem algumas vezes, tudo bem, liga para alguém. A gente sempre tem aquela pessoa que a gente pode ligar para dar uma boa risada, para dar uma descomprimida emocionalmente, né? Dar uma relaxada, tá? Liga pra gente assim, pessoas assim que possam te dar uma boa palavra de incentivo e de ânimo, tá? E é basicamente isso, tá? Infelizmente a gente tem que viver esse momento. Busque ferramentas novas, nós somos criativos. Busque em Deus também um direcionamento. Tem plataformas de cursos grátis na internet. Leia sobre coisas novas. Projete o seu futuro. Não pense que acabou. A desesperança é a causa dos maiores problemas emocionais, tá? É isso. E para finalizar, eu queria deixar um desafio para todo mundo, para que você nesse fim de semana, que você ligue para pelo menos 3 pessoas. Pessoas que sumiram, pessoas que não estão interagindo, pessoas que você sente que precisa de uma palavra, tá? Leve alegria para alguém, leve paz, leve ânimo, conte uma piada, leve paz. É o que a gente está precisando agora. Fuja dos embates, seja feliz, viva leve e leve alegria para quem você gosta, para quem você ama, tá bom? Espero que eu tenha sido clara. Se alguém teve alguma dúvida, tá acabando o tempo, eu não vou poder responder. Acho que a Cleide, né? Eu fiquei de responder. Cleide, eu vou te responder. Vou te mandar no zap, vou te mandar a resposta, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct no Facebook que eu respondo, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. Boa tarde, que Deus abençoe. Galera, agradeço também todos vocês que compartilharam, que assistiram. No início da live eu falei, vou estar repetindo. Deus colocou no meu coração de fazer algumas lives para ajudar, né, nesse período pandêmico. E semana que vem, quarta-feira que vem, estarei aqui com o advogado Daniel Camilo, falando sobre os direitos dos trabalhadores em meio à pandemia. Vocês vão estar perguntando a ele vai estar respondendo vocês, tá bom? Como a Vanessa também falou no meio da live e também falei no início, estaremos com o nutricionista Joélio Arsênio, falando sobre alimentação, nutrição. Patrícia Sena, psicóloga. Patrícia Sena, psicóloga, falando sobre compulsão alimentar. O advogado Davi, falando sobre previdência social. Enfim, se você tiver uma ideia de um assunto, de uma live que você quer que a gente levante aqui, fale que eu vou correr atrás do profissional, a gente vai colocar aqui, interagir com vocês. E alguns pastores também, Isso, né? Vai ter eu vou estar com o pastor Henrique falando sobre família, vários assuntos sobre família, ele domina esse assunto. Estarei também com o pastor Moisés de Madrid, falando sobre os impactos desse vírus lá na Espanha. Para não ficar só nessas palavras, eu quero deixar um versículo para vocês
que está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam aprisionados, a situação era totalmente adversa, mas ele nos dá um exemplo tremendo. Em meio à cadeia, em meio à prisão, Paulo e Silas, eles se propõem a orar e louvar a Deus. Que no meio da sua prisão, eu não sei qual tem sido a sua prisão, se é mental, se é física, eu não sei qual é, mas no meio dessa prisão, que você venha aprender com o apóstolo Paulo, venha louvar, venha orar, que Deus responde orações. A oração, a adoração quebra cadeias. Que Deus em Cristo venha continuar abençoando cada um de vocês. Que Deus venha continuar abençoando cada um de vocês. Muito obrigado, de coração mesmo, muito obrigado vocês que nos acompanharam, que compartilharam essa live. Não percam, quarta-feira às 16 horas, vai ser um pouquinho mais tarde, às 16 horas, tá bom? Um beijo no coração de todos e Deus continue abençoando cada um de vocês. Se tiver pesado, se tiver difícil, se você se utilizar, né, de todas as ferramentas que eu falei para se cuidar e não conseguir, procure ajuda profissional. Não sofra sozinho, busque ajuda, tá? Porque existem problemas e existem solucionadores de problemas. Se você tá com dor de dente, vá ao dentista. Se você tem um problema cardíaco, vá ao cardiologista. Se você tem uma questão emocional forte que precisa ser sanada, procure um profissional da saúde, seja um psiquiatra, seja um psicólogo. Procure ajuda, não sofra sozinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Como eu disse e reitero novamente, qualquer dúvida, se tiver alguma questão, entre em contato que a gente está disposto a ajudar. Que Deus abençoe. Fiquem leve e saibam que vai passar, tudo passa. Dúvidas? Pode mandar aí no direct da Vanessa, tá? No Instagram, PCI Vanessa, PSI, sim. Vanessa Alves, tudo junto aí. Pode mandar as perguntas que ela vai estar respondendo vocês, tá bom? Mais uma vez, um beijo no coração de todos. Professor Ivonilda, lá de Luiz Eduardo Magalhães, também estará conosco. Eu vou estar passando as datas certinho para vocês aí, tá bom? Como é que faz para dar aula assim? Ela está se reinventando. Vai ser bem interessante aí. Bem legal. E se tiverem alguma ideia aí, assunto que vocês queiram que a gente aborde, pode mandar também lá no Facebook. Quem tem meu WhatsApp, mande, e que a gente vai estar abordando aqui, tá bom? Eu tenho um respeito muito grande. Muito obrigado, tá, por acompanhar a gente aí. Um beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Foi um prazer. Uma oração para finalizar. Senhor Deus, estamos na Tua presença mais uma vez. Queremos Te agradecer por esse momento que Tu tem nos dado de falar com essas pessoas, nossos amigos,